Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar o nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, juntamente com todos os irmãos que neste momento nos acompanham. E eu gostaria de iniciar neste momento o nosso culto, abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 16. Se possível, juntamente comigo eu peço que você tome a sua Bíblia em mãos e que você faça juntamente comigo essa leitura, se possível, observe esta leitura, para que nós possamos então iniciar esse nosso momento de serviço e de adoração ao Senhor. Salmo de número 16, versículo 1 até o versículo de número 11. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor, esta belíssima oração registrada por meio do rei Davi, que nos convida a percebermos por estes versículos inspirados, registrados por este rei, acerca da vitória do nosso Senhor. Nós somos um povo feliz, alegre, nós podemos desfrutar da alegria na presença do Senhor, justamente porque o nosso rei vive. Hoje, numa noite de domingo, nós podemos nos recordar da grandiosa vitória do Senhor na cruz, segundo esta promessa que tem o seu cumprimento nas páginas do Novo Testamento. Jesus Cristo venceu a morte, os grilhões da morte não puderam deter o rei. E é por isso que nós podemos, mesmo diante das circunstâncias mais adversas que passamos, meus irmãos, nós podemos ter alegria em nossas vidas. Por isso, neste momento, eu quero te convidar comigo a fechar os teus olhos. Nós vamos buscar o Senhor neste momento, nós vamos orar, nós vamos colocar as nossas vidas na presença deste Santo Deus. Vamos fechar os nossos olhos, feche os teus olhos se possível. Também coloque a sua vida neste momento na presença deste Santo Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo, na tua presença estamos, Senhor. O Senhor que é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. O Senhor que é o Deus todo-poderoso, que nos criou, que conhece, Senhor, todas as nossas dificuldades, tudo que sofremos, tudo que padecemos. O Senhor os conhece, ó Pai. Conhece os nossos caminhos. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, por saber que nós adoramos e servimos um Deus todo-poderoso, que não somente é o Criador de todas as coisas, mas também é o nosso Redentor, é o nosso Senhor, aquele que enviou o teu santo Filho, o teu único Filho, para que por meio da sua morte, não somente ele nos desse vida eterna, mas também pudéssemos desfrutar da alegria por meio da vida que ele nos trouxe através da sua morte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fica conosco. Abençoa, Senhor, cada parte deste culto. Abençoa a vida de todos os irmãos que acompanham juntamente conosco esta live, que estão juntos conosco em um só espírito, em espírito de adoração, de serviço, na presença do Senhor. Que todos nós, ó Pai, eu peço pela vida daqueles que me ouvem neste momento, possam reconhecer que este é um momento de culto ao Senhor. Que nós não possamos tratar como um simples ajuntamento por meio de uma live,
mas que nós possamos de fato nos dobrar diante da presença do Senhor, nós possamos buscá-lo, que nós possamos reconhecer humildemente a necessidade que temos do Senhor. Fica conosco em cada parte, ó Pai, desses atos de culto ao Senhor. É o que nós pedimos e entregamos a Ti a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino ao nosso Deus, hino 266, agradecendo e louvando a cruz por meio da qual o Filho de Deus, Jesus Cristo, se entregou por amor a nós. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, neste dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. A cruz para mim, há mistério sem fim, o que nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Senhor nosso Deus, ó Pai, as nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor, pois Tu és o Senhor da nossa vida. A Ti nós rendemos, Senhor, todo o nosso coração, nos humilhamos, ó Pai, perante o brilho da superna luz do Senhor, ó Pai. Obrigado porque por meio da cruz nós encontramos, Senhor, vida, nós encontramos o nosso resgate,
por meio da cruz, Senhor, por meio do madeiro no qual o teu filho foi pendurado por amor a cada um de nós. Nós nos recordamos, Senhor, da história da cruz, que nos lembra das promessas de vida eterna que temos, Senhor, por meio do lavar regenerador que o teu sangue nos traz. Senhor, perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que todos nós possamos, nesse momento, na presença do Senhor que é santo, reconhecermos o quanto nós temos falhado, Senhor, em obedecer aos teus mandamentos, em honrar ao Senhor com as nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas palavras. Mas acima de tudo, Senhor, obrigado porque nós encontramos diante de Ti, Senhor, graça e misericórdia, Senhor, em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos e entregamos as nossas vidas. Amém. Salmo de número 100, apenas um versículo. Salmo de número 100, versículo de número 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós poderíamos inverter o Salmo 100 e começá-lo do último versículo. Nós servimos ao Senhor com alegria, porque nós nos lembramos que o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é fiel, porque o nosso Deus, ele não somente é fiel e bom, mas ele é misericordioso de eternidade a eternidade. Por isso nós vamos continuar a louvar o nosso Deus neste momento, através de mais 2 cânticos. Quero, se possível, que você possa, mesmo aí na sua casa, onde você está, você louvar o Senhor com o seu coração, com toda alegria neste momento. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós entregamos a Ti os nossos louvores como reconhecimento do quanto o Senhor tem sido bom, do quanto o Senhor tem sido misericordioso, do quanto o Senhor que é fiel a Ti mesmo, e por causa da Tua fidelidade, nós só podemos receber graça em cima de graça. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor, e fala aos nossos corações neste momento através da Tua palavra. É o que pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quero convidá-los a abrirem a palavra do nosso Deus, meus irmãos, neste momento, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses.
Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27 até o versículo de número 30. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27 até o versículo de número 30. Quero fazer a leitura e eu peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filipenses capítulo 1, 27 ao 30. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em que nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Nós pedimos ao Senhor que Ele nos ilumine e que Ele possa, por intermédio do Teu Santo Espírito, falar aos nossos corações. A carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma das cartas mais preciosas porque ela tem um assunto que é muito particular para a vida cristã, a alegria. É uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreve, que é a carta à igreja de Filipos, ela pode ser considerada por nós como uma carta mas muito profunda no seu sentido e no seu significado, justamente porque Paulo escreve com esse teor, alegria. A gente poderia enumerar aqui um versículo desta carta que resume todo o teor do que Paulo escreve nesses 4 capítulos que são a carta aos Filipenses. O versículo que eu faço referência é o versículo de número 11 do capítulo de número 4. Eu posso considerar, meus irmãos, através da leitura desta carta, que esse capítulo é o capítulo chave, bem como este versículo também é o versículo chave de todo o conteúdo e teor desta carta que Paulo escreve a esta igreja, a estes irmãos que se encontravam na cidade e na região de Filipos. O versículo 11 de Filipenses 4 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É interessante, meus irmãos, nós observarmos este versículo, porque nós nos lembramos do contexto em que Paulo escreveu essa carta. Você deve se lembrar que a carta aos Filipenses, esta carta faz parte de uma daquelas 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve da prisão. Paulo escreve estas palavras, onde ele nos convida a experimentarmos da alegria que está em Deus, de um lugar completamente diferente do convívio, do contexto que talvez nós nos encontramos neste momento. Diante de toda aquela circunstância adversa que o apóstolo Paulo estava vivendo naquele momento pontual de sua vida, em uma prisão romana, Paulo escreve para aqueles irmãos, os convidando a estar com seu coração, com o seu ser, no seu íntimo, cheios de alegria. É nesta carta que nós encontramos um imperativo da parte do apóstolo Paulo, que aparece também lá no seu capítulo 4, no versículo 4, onde Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, meus irmãos, alegrai-vos, regozijai-vos, seria uma palavra mais própria, né, para nós traduzirmos o termo aqui que é usado pelo apóstolo Paulo. Por que Paulo ele repete tantas vezes e de várias formas e em vários contextos aqui diferentes esta palavra alegria? Porque Paulo ele quer que os seus ouvintes aqui, primeiramente os irmãos que se encontravam na região de Filipos, e hoje nós também que ouvimos estas palavras registradas na Escritura, Paulo quer que nós compreendamos que estar em Cristo
é viver uma vida de abundância em alegria. Paulo quer mostrar para nós que a melhor forma de nós compreendermos o que é uma vida em Cristo é usando uma expressão que é muito peculiar a esta carta, que é a palavra e a expressão ser alegre, estar contente em toda e qualquer circunstância. É uma carta que nos leva a perceber que toda a suficiência da nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que passamos, está em Jesus Cristo. E a tese de Paulo, e é esta tese aqui que o apóstolo Paulo vai defender em toda a sua carta, é de que nós só podemos experimentar verdadeira alegria se nós estivermos em Cristo Jesus. Se nós temos uma visão centrada em Cristo, se nós temos um senso de propósito em nossa vida que estão limitados, que têm as suas delimitações totalmente em Jesus Cristo, em Deus. Isso é o que Paulo quer que nós compreendamos ao nos aproximarmos desta carta. Por isso, meus irmãos, desde o princípio desta carta, o apóstolo Paulo está nos chamando, nos convidando a percebermos que só podemos experimentar de fato essa plenitude de alegria, assim como lemos no salmo inicial, o salmo de número 16, porque, segundo o salmista Davi, há plenitude de alegria na presença de Deus. Desde o princípio dessa epístola, Paulo está nos convidando a percebermos que nós podemos estar alegres e contentes em toda e qualquer circunstância. É assim que Paulo fala da sua experiência pessoal em Cristo. E ele nos diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo não viu a alegria como algo que surgiu de forma instantânea e espontânea em sua vida. Paulo aprendeu a fazer a leitura correta da vida em todas as suas circunstâncias em Deus, de tal forma que mesmo em meio à escassez, em meio à fome, em meio às tribulações, em meio ao perigo da espada, em meio a naufrágios e tantos outros momentos que Paulo descreve que ele passou por amor a Cristo, em todas essas coisas o apóstolo Paulo nos diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Era da força que estava em Cristo, em Deus, que Paulo conseguia extrair do íntimo do seu ser para fora a forma como ele poderia então viver em um mundo aonde nós podemos perceber que há tantas tragédias, tantos momentos calamitosos, tantas circunstâncias que nos cercam, que alguém só pode viver e viver contente e alegre se essa pessoa é uma pessoa cheia de Deus. Vocês sabiam, meus irmãos, que a palavra entusiasmo, que nós tanto falamos e usamos, ela tem essa conotação. A palavra literalmente ela significa em Deus. Uma pessoa entusiasmada, que vem, é óbvio, da língua grega, em Theos, em Deus, nos leva a perceber que você só experimentará essa alegria constante em todas e quaisquer circunstâncias se você estiver em Jesus Cristo, se você estiver enredado com as coisas celestes, com as coisas do céu em seu coração. É óbvio que, à semelhança de Paulo, todos nós experimentaremos, meus irmãos, desta suprema paz em nossos corações. São tantas coisas belas e bonitas que nós encontramos nessa carta que eu precisaria de muito tempo, meus irmãos, e talvez, se possível, eu quero expor daqui uns dias toda esta carta, para que nós possamos ver aqui a profundidade de tudo que Paulo nos traz. Mas usando esses versículos, meus irmãos, versículo 27 até o versículo número 30, eu gostaria de mostrar aos irmãos nesta noite que nós podemos experimentar essa suprema alegria em toda e qualquer circunstância a partir do momento em que nós compreendemos o senso de dever, as prioridades que temos para viver nesse mundo. Porque é justamente disso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo usa aqui duas palavras neste contexto desses versículos, que são muito interessantes para que nós possamos compreender o que é a vida cristã. No versículo de número 27, na parte final, o apóstolo Paulo usa a expressão lutando juntos pela fé evangélica. E o apóstolo Paulo usa também uma palavra similar no versículo 30, que é a palavra
combate. Ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Por que o apóstolo Paulo ele usa essa metáfora, ele usa essa comparação da vida cristã como um soldado? Porque justamente o apóstolo Paulo ele estava num contexto onde os soldados romanos eram a sua companhia. Paulo estava algemado, Paulo passava o seu dia algemado, lado a lado com um soldado romano que acompanhava todas as suas ações. Pela graça de Deus, Paulo podia ter a oportunidade de não somente registrar cartas como ele o fez e enviou para as demais igrejas, mas Paulo aproveitava também das oportunidades para falar de Cristo àqueles que estavam à sua volta. Isso fica muito claro para nós na leitura do versículo de número 12 em diante, aí do capítulo 1, quando Paulo diz assim: eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que experiência magnífica relatada pelo apóstolo Paulo. Lado a lado com um soldado romano, juntamente de um soldado romano da guarda pretoriana, Paulo podia expressar todo o seu amor por Cristo, toda a sua vida de uma forma plena e vivida como ele estava, justamente preso por amor a Cristo, para aqueles que se encontravam à sua volta. E Paulo pôde ter a experiência de observar muitas coisas muito peculiares que Paulo comparou com a vida cristã nos soldados romanos e no próprio Império Romano, porque toda a linguagem que Paulo nos traz aqui nesses versículos tem por detrás a ideia de soldados, de um império que luta junto. Paulo vai usar aí essas comparações. Mas antes de tudo, meus irmãos, por que Paulo faz menção aqui à palavra luta e combate, que faz referência a um soldado romano? Porque ninguém sabe, ninguém tem um conhecimento pleno dos seus princípios, dos seus propósitos de vida, do seu dever, mais do que um soldado romano. Um soldado romano sabia muito bem para quem ele estava trabalhando, para quem ele estava vivendo. Um soldado romano sabia muito bem quais eram os seus deveres, o seu encargo, o seu trabalho. Meus irmãos, há funções tão grandiosas, tão plenas que o Senhor nos deu. Nesses momentos que nós temos vivido aí de pandemia, ficou muito evidente para nós a expressão magnífica que nós temos dos enfermeiros, dos médicos, de todas aquelas pessoas que estão na frente de batalha para vencer um vírus que se alastrou e prejudicou boa parte do mundo. Essas pessoas mostram o seu senso de dever, elas estudaram para aquilo, elas se prepararam para esse momento, elas sabem que elas estão na linha de frente porque esse é o encargo delas, esse é o seu dever. E não somente nós encontramos isso na vida de enfermeiros, nós podemos ver isso na vida de bombeiros, na vida de tantas outras pessoas que se dão em favor de outros. E a semelhança disso, Paulo compara a nossa vida cristã, a igreja, como um campo de batalha no qual nós somos soldados de Cristo. Essa é a comparação usada por Paulo. Paulo diz que todos nós precisamos compreender o senso de dever que nós temos como bons soldados de Cristo. É assim que Paulo chama Timóteo quando ele escreve a sua segunda carta. Ele diz: Timóteo, participa comigo dos sofrimentos de Cristo como um bom soldado de Cristo. Reconheça o dever que você tem diante de Deus, de viver para a glória dele, de honrá-lo, de servi-lo com toda a sua alegria. Eu não sei, meus irmãos, se vocês conseguem perceber a experiência que aquele jovem pastor teve de andar com um homem que era completamente entusiasmado por causa das coisas de Deus. Você já pensou você ter a oportunidade de andar nas viagens de Paulo, de ser seu companheiro de viagem, de experimentar daquilo que ele passou por amor ao Evangelho e por amor a Cristo? Essa foi a experiência que Timóteo teve. É por isso que no finalzinho da sua vida, como a história nos registra, Timóteo morreu, assim como outros discípulos de Cristo, martirizado, porque ele afrontava a idolatria dos seus dias, ele atacava
todo o paganismo vigente dos seus dias por amor a Cristo, porque ele aprendeu de um homem entusiasmado com as coisas de Deus, que é assim que nós devemos servir a Cristo. Nós não servimos de qualquer jeito. Servir a Cristo sem alegria é um pecado. É um pecado nós tratarmos as coisas de Deus de qualquer forma. E é por isso que Paulo quer que você compreenda o senso de dever, as coisas, as prioridades certas que nós temos por meio do Evangelho de Cristo. Perceba a primeira palavra que o apóstolo Paulo começa no versículo 27. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Mas há um detalhe importante nessa palavra, meus irmãos, que eu gostaria de trazer a vocês. Uma melhor tradução aqui que nós poderíamos colocar no uso desta palavra, vivei, é justamente a opção que nós temos nas nossas próprias Bíblias. Se você pegar, por exemplo, aí a nota de rodapé, se você está usando uma Bíblia como a minha, por exemplo, que a revista é atualizada, você percebe que tem uma letra ou talvez um número na frente da palavra vivei, porque ela pode ser substituída por um outro termo aqui no versículo. Talvez se você está usando a sua Bíblia como a minha, você vai perceber que você pode substituir a palavra vivei por portai-vos como cidadãos. Essa é a opção que nós temos de trocar esta palavra, porque no seu teor, da sua profundidade aqui, é justamente isso que Paulo quer dizer. Não é um simples viver, mas é compreender que nós temos que portar-se como cidadãos. Era muito comum nos dias em que o apóstolo Paulo viveu, as pessoas que estavam principalmente na cidade de Filipos, e bem como em toda a jurisdição romana, eles terem a cidadania romana, terem direitos, terem passaportes. Passaporte é uma coisa muito importante. Para você partir para outros países, para outras localidades estrangeiras, um passaporte, né, ele é importantíssimo para que você possa ter acesso fácil às suas necessidades em outros países. É muito importante para que você não saia dali, você não seja expulso como um imigrante desconhecido. Essa palavra ela tem esse sentido. Né? Vivam como cidadãos. E a palavra usada, inclusive, aqui por Paulo, ela é uma palavra que na sua construção traz a ideia de política. É justamente o termo que aparece aqui na língua grega, é a ideia de política. A ideia de política é a ideia de viver em favor da cidade, viver em favor da polis, né? Viver em favor da cidadania. Mas é óbvio, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não está falando de política. Paulo não está aqui defendendo ideologias, né? Não está defendendo o partido de cá ou o partido de lá, ainda que seja importante nós reconhecermos algumas questões sobre ideologias partidárias, mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Há uma outra cidadania aqui, há um outro interesse, há um outro princípio aqui por trás do que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós, cristãos, não vivemos segundo as ideologias partidárias do mundo. Não vivemos segundo aquilo que a instrução do mundo nos dá para que vivamos por estes princípios. Paulo diz que nós não somos dessa pátria. A sua cidadania não é a cidadania do Brasil. Não adianta, meus irmãos, você ficar aí defendendo de forma veemente as suas ideologias, os seus partidos. Como eu disse, não há pecado algum nisso. Mas quando você dá o seu coração totalmente a isso, você não compreendeu a sua verdadeira cidadania. Você não compreendeu que a sua pátria não é aqui. Você não compreendeu que o Evangelho te leva para uma pátria celeste. Por isso Paulo diz isto. O versículo de número 20 aí do capítulo 3, Paulo diz assim: pois a nossa pátria, ou seja, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você tem esse passaporte para esse lugar, se porte então como alguém que vive de modo digno do Evangelho de Cristo. O que Paulo diz aqui é que a sua ideologia não é a sua ideologia partidária. Não é um princípio ideológico que permeia esse mundo. A sua ideologia tem nome, ela se chama Evangelho. E é pelo Evangelho, e a palavra usada aqui por Paulo, é justamente aquela palavra que nós usamos como referência à obra de Cristo.
A referência da expressão aqui, evangelho, é a referência que nos lembra da boa notícia de que Deus em Cristo perdoou homens pecadores e ímpios e transgressores. É por isso que você vive. É por causa disso que nós estamos aguardando esta pátria celestial como forasteiros. Nós tanto cantamos, meus irmãos, que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Porque, como bons soldados de Cristo, compreendendo os princípios certos, os deveres corretos, se nós experimentarmos isto, é óbvio, meus irmãos, que nós seremos pessoas felizes. O que Paulo está querendo nos mostrar é que nós precisamos ser desmamados desse mundo. Você precisa enxergar que há uma pátria superior que Deus preparou para aqueles que vivem o Evangelho. Esse é o ponto de Paulo. E não somente Paulo quer nos trazer aqui a informação de que somos soldados de Cristo, que nós temos o senso do nosso dever. Porque, meus irmãos, Paulo usa aqui essas palavras justamente porque, como eu disse, o contexto de Paulo é o Império Romano. Os romanos, eles lutavam pela sua pátria, eles defendiam a ferro e fogo aquilo que eles acreditavam. Eles se doavam em favor, não somente do império no seu todo, mas em função do imperador também. Assim eram os romanos. Não somente os romanos, mas boa parte também dos impérios conhecidos pelo apóstolo Paulo, eles traziam essa conotação do senso de dever, do senso de responsabilidade que eles tinham de defender por amor à bandeira deles. Lembrando que o nosso estandarte não é a bandeira do Brasil, não é a bandeira de qualquer país, mas o nosso estandarte, segundo o livro de Cantares, é Cristo. Ele é a nossa bandeira. Isso é o que Paulo quer que você enxergue. Do que o Evangelho faz com a vida de alguma pessoa. O Evangelho, ele reorganiza os princípios e os deveres daqueles que estão caminhando para esta suprema pátria. Mas há um detalhe importante aí que o apóstolo Paulo destaca para nós. Percebam que Paulo está entusiasmado em querer estar presente naquela cidade. Eu vejo de uma forma muito profunda aqui o coração pastoral do apóstolo Paulo, por causa da distância, de estar junto, de querer falar face a face com as igrejas que Paulo não somente plantou, mas muitas das igrejas em que ele deixou também cooperadores, Paulo tinha esse intento de visitar. Hoje nós sofremos todo o problema do distanciamento, e Paulo estava longe de todos os seus irmãos, do convívio, mas Paulo nunca deixava de orar e de expressar também o seu desejo de que aquelas igrejas vivessem de fato o Evangelho. Por isso, então, versículo 27, Paulo diz assim, que nós estamos como bons soldados de Cristo, vivendo como cidadãos de uma pátria superior e lutando juntos pela fé evangélica, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meus irmãos, sabe como que um exército romano ele lutava? Uma das coisas mais extraordinárias da história de Roma é que Roma ela foi construída por meio de grandes conquistas. Diferentemente de alguns outros tanto imperadores como nós encontramos também outros grandiosos impérios liderados por esses grandiosos imperadores, nós percebemos que na história nós encontramos grandes heróis, grandes heróis no meio de exércitos, heróis de guerra. A Bíblia descreve alguns deles, como por exemplo, nós encontramos o exemplo de Sansão, de Sangar, de tantos outros, como Jefité, descritos no livro dos Juízes, que eram chamados heróis de guerra, que um homem sozinho desbaratava praticamente quase todo um exército. Na história grega, bem como também em alguns outros impérios, nós encontramos heróis de guerra. Por exemplo, você encontra Aquiles, que é narrado pela história como um dos maiores heróis de guerras que existia nas batalhas pela Grécia, em favor da Grécia antiga, do mundo greco-romano. Mas aqui, nós estamos lembrando que o contexto em que Paulo escreve, ele tem na sua mente o Império Romano. O Império Romano não tinha grandes heróis de guerra. Aliás, a história nos mostra que não existia nenhum herói de guerra. Não há registro histórico de um homem que sozinho desbaratou
um exército todo. Pelo contrário, todas as conquistas realizadas pelo Império Romano, elas foram conquistadas por um exército que lutava como um homem só. Se um deles sofria, o que estava junto com ele como um bom soldado dava vida em favor do outro. Isso é viver como um só homem, que dá a ideia aqui da expressão uma só alma, um só espírito. Eles não tinham um compromisso diferente. Eles lutavam pelo mesmo princípio. Eles defendiam a mesma bandeira. Eles lutavam pelo mesmo dever, pelo mesmo encargo que todos eles tinham de defender a pátria chamada Roma. Mas Paulo não está falando aqui do Império Romano. O apóstolo Paulo está falando da igreja. A igreja é um grande exército de Cristo nesse mundo que luta junta a mesma batalha. Não há interesses particulares na igreja. Não há pessoas que pensam por si mesmas dentro desse grandioso exército que defende a bandeira de Cristo. Todos nós lutamos como um só homem e em um só espírito pela fé evangélica. E a palavra, essa frase, né, fé evangélica, ela é definida pelo próprio evangelho. Somos nós que dia após dia fazemos frente contra o pecado que existe nesse mundo, contra estas ideologias anticristãs, que nós precisamos lutar, precisamos fazer frente, porque a palavra de Cristo, segundo aquilo que o evangelista Mateus nos traz, o capítulo 16, ele nos diz que Jesus, em suas palavras, afirmou que as portas do inferno, elas não podem resistir. As portas do inferno, elas não podem resistir ante o ataque da igreja. Não é a igreja que está se encurvando, amedrontada, ante todas essas coisas. Pelo contrário, a igreja é uma fronte de guerra que batalha nesse mundo, erguendo o bom estandarte do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Isso é o que a igreja faz. A igreja luta por essas coisas. Uma igreja que não está fazendo isso, é uma igreja que não compreendeu o seu dever e nem o seu encargo. Nós devemos estar juntos orando, juntos batalhando, juntos anunciando o Evangelho eterno, assim como João nos descreve na visão que ele tem daquele anjo. É por isso que nós compreendemos, meus irmãos, que a igreja sempre será vitoriosa em todos os tempos. Olha a expressão que o apóstolo Paulo nos traz, ali no versículo 28, ele diz, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Eu quero que você pense aqui no que Paulo está dizendo. Naqueles dias, o contexto de Paulo era um contexto bélico, militar, haviam grandes disputas de poder nos seus dias. E uma das coisas mais terríveis para um exército era se tornar amedrontado diante daqueles que eles iriam combater. Você já pensou naquilo que muitas vezes o Império Romano tinha que enfrentar? Grandes heróis de guerras, valentes, bárbaros, como ele escreve na carta aos Romanos, que estavam diante dele. É claro que a imagem que Paulo traz aqui não é de fato de um exército literal que nós estamos combatendo. O apóstolo Paulo vai nos lembrar, por exemplo, lá na carta aos Efésios, que a nossa luta, e é ali que Paulo descreve, por exemplo, a armadura cristã que nós devemos nos revestir para andarmos neste mundo. Lá no versículo 12, Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestes. São eles que fazem fronte contra a igreja. São poderes espirituais, que é claro que usam pessoas, que influenciam pessoas neste mundo pecaminoso, ímpio, para que elas sejam objeto de uso de Satanás para afrontar a igreja. Nós temos grandes inimigos. Se engana, meus irmãos, quem pensa que nós vivemos em uma colônia de férias, como se nós estivéssemos num mundo onde nós podemos viver de qualquer forma. Paulo diz que nós temos muitos adversários, mas nós não estamos intimidados. Por que nós não estamos intimidados? Então Paulo responde, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui, meus irmãos? De uma forma muito simples. Se você tem uma visão muito baixa da igreja e você acredita que a igreja tem passado por maus bocados,
ou que ela se tornou uma instituição falida, Paulo quer te lembrar que a igreja é a instituição mais vitoriosa que esse mundo pode contemplar. Paulo quer te lembrar que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, de que não há poderes, não há morte, não há largura, não há altura, nada neste mundo pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Isso é o que Paulo está dizendo. Por que tanta alegria e tanto entusiasmo na vida de Paulo? Porque Paulo compreendeu que a igreja jamais perderá. Aparentemente, pode parecer que ela esteja perdendo, porque perceba o versículo 29, Paulo dizendo assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Como é que nós vencemos o mundo? Perceba que esse versículo talvez seja, meus irmãos, um dos versículos menos pregados, menos citados. Percebam que quando nós falamos sobre alegria, distante de nós está problemas, né? Qualquer tipo de problema, oposição, perseguição, nós excluímos todas essas coisas da ideia de alegria. Mas Paulo está escrevendo uma carta convidando os crentes a se tornarem pessoas entusiasmadas e alegres em Cristo, as convidando a partilhar do sofrimento de Cristo. Perceba esse versículo 29. Nós compreendemos que a fé é um ato de graça do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Mas ele diz que não é somente a graça que nós recebemos que é importante. A igreja também precisa compreender que o Senhor também nos concedeu a graça de padecermos por Cristo e não somente crermos nele. E sabe, meus irmãos, o que essa palavra padecer, ela significa? Esse termo que Paulo usa aqui no versículo 29, ele dá a ideia da palavra que hoje nós conhecemos traduzida na língua portuguesa como Páscoa, que dá a ideia da paixão de Cristo, do momento em que Cristo se entregou por amor a nós, morrendo a morte e morte de cruz. E sabe o que Paulo está dizendo? Que o caminho da igreja é o mesmo caminho do seu rei, o mesmo caminho do seu mestre. A igreja caminha na mesma paixão, nas mesmas pisadas que o seu Senhor seguiu, morrendo e morrendo a morte de cruz. Como é que a igreja vence? Como é que a igreja ela se torna vitoriosa neste mundo? A igreja se torna vitoriosa quando ela mata o seu ego. Isso é o que Paulo está dizendo. Nós vencemos no mundo quando nós conseguimos derrotar em nosso coração todos os ídolos que nós construímos nesse mundo. Nós vencemos neste mundo e nós se tornamos as pessoas mais alegres e contentes que podem passar por este mundo como peregrinos, quando nós compreendemos que no nosso coração só pode existir um Senhor, e este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Isso é padecer por Ele. Isso é seguir o caminho, a proposta que o Evangelho, que a fé evangélica nos traz. Meus irmãos, não há alegria mais profunda que alguém possa experimentar em sua vida, senão seguindo após Cristo e morrendo com Ele. Esse é o caminho da igreja. É muito interessante que hoje nós escutamos, ouvimos tantos sermões que nos propõem uma vida melhor neste mundo, quando o Evangelho quer nos desarraigar deste mundo, para nos convidar, para nos levar a sermos cidadãos de uma pátria celestial. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você é: em qual pátria você se encontra? Será que ainda a sua bandeira é uma bandeira ideológica deste mundo? Será que ainda o seu estandarte é algum valor que você conquistou aqui, algum bem que você adquiriu? Talvez o seu próprio nome que você conseguiu torná-lo um objeto de valor neste mundo? Eu quero te convidar a refletir nessa noite e te lembrar que a verdadeira alegria, ela só pode ser encontrada naqueles que encontraram um senso de dever, de obediência correta, como um bom soldado tinha
ao imperador dos seus dias, Nero, Paulo diz que nós, como bons soldados de Cristo, compreendemos que nós temos um dever: render todo o nosso coração, toda a nossa vida por amor ao serviço do Rei dos Reis, Cristo Jesus. Porque na presença dele há plenitude de alegrias. Na destra, à direita dele, há delícias perpetuamente. Por que você vai jogar fora a sua vida, trocando, toda a alegria eterna junto com Cristo por tantas coisas fúteis, fugazes, tantas coisas que o autor do livro de Eclesiastes diz que são vaidade de vaidade, quando o Senhor te convida a fazer parte deste grandioso e santo exército que Ele mesmo comprou? Que nós possamos, meus irmãos, nos render a Cristo. Que como igreja do Senhor, nós possamos matar nesta noite todos os nossos interesses pessoais e levantarmos em nossa cidade, no Brasil, no mundo, porque há quanto tempo nós não enviamos missionários? Há quanto tempo nós não construímos evangelistas? Talvez esse seja um problema das nossas igrejas. As nossas igrejas estão mais interessadas em construção, estão mais interessadas em patrimônio, em tantas outras coisas, quando a vida dela deveria ser pautada por levantar pessoas para estender o bom estandarte da bandeira de Cristo nesse mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nesses dias nos faça refletir e percebermos o valor tão precioso que existe na igreja, porque o Senhor da igreja é Cristo, porque nós somos cidadãos, nós somos concidadãos de uma pátria celestial, uma pátria superior que o Senhor preparou para todos aqueles a quem Ele ama. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda de sua graça e de sua misericórdia. Amém. Vamos orar, meus irmãos, neste momento agradecendo ao nosso Deus. Pai Celeste, ó Deus bendito, neste momento, Senhor, através daquilo que a Tua palavra nos mostrou, dos nossos deveres, do encargo que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convida, que todos nós possamos dar uma resposta ao Senhor neste momento, que possamos viver como cidadãos desta pátria celeste, de modo digno do evangelho pelo qual o Senhor nos chamou, que possamos viver como uma única igreja, não a igreja que carrega o nome de presbiteriana, mas a igreja de todos aqueles que foram salvos e regenerados por meio do sangue de Cristo. Pois o céu não é um lugar de presbiterianos, de batistas, de assembleianos, de metodistas. O céu é composto de pessoas regeneradas, pessoas que foram lavadas, que foram compradas pelo precioso sangue do teu Filho Jesus. Possamos, Senhor, honrá-lo como bons soldados do Senhor, que possamos entender o nosso dever enquanto aqui, de servi-lo, de amá-lo, e que se nós, ó Pai, nos encontramos nesse dia desanimados, com tristeza em nosso coração, querendo deixar todas as coisas para trás, que o Senhor nos traga à mente e o coração aquelas preciosas palavras de Pedro. Para onde nós iremos se nós só encontramos palavras de vida eterna no Senhor? Para onde nós podemos correr se só na sua presença nós encontramos alegria, plenitude de alegria e delícias perpétuas? Que todos nós possamos responder da forma correta com o nosso coração na presença do Senhor nesta noite, dizendo sim ao chamado que o Senhor faz a cada um de nós como teu povo, como bons soldados do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, que o grande amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, que o consolo, que o poder do nosso Deus, o Espírito Santo, esteja sobre todos vós, povo do Senhor, hoje e agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana a todos em Cristo Jesus.